Então vamos lá pro terceiro e último gênero narrativo, que seria o gênero épico ou pro gênero, né? E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que são realmente os gêneros literários e o que é romance dentro da literatura, da teoria literária e tal. Esse vídeo faz parte de um quadro novo aqui do canal, que o nome do quadro na verdade é O que é ou o que foi, e aí no caso alguma coisa dentro da literatura. Eu falei bastante como vai ser esse quadro e tal, expliquei algumas coisinhas, como por exemplo, eu ainda não sou formada em letras, então eu vou estar falando aqui o que eu estudei, o que eu li. Nem necessariamente todos os temas que eu escolhi vão ser temas que eu estudei na faculdade, mas temas que me interessam. Enfim, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essas coisinhas, tá aqui sugerido o vídeo pra vocês. E também vou deixar na descrição aí. Ah, e as coisas que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje, a maioria delas eu tirei desse livro aqui, eu vou deixar a referência dele aí embaixo na descrição também. Algumas coisas eu também peguei em outras leituras que eu fiz na internet, em outros textos acadêmicos, tá? Algumas coisas eu nem lembro mais em que textos eu li, porque, enfim, foram estudos que a gente fez sobre formas narrativas, né? Foi uma cadeira que eu paguei na faculdade de análise de narrativas, então, assim, a gente leu bastante coisa, então tem coisa que eu nem lembro mais onde é que eu li, qual foi o texto específico, mas se eu for achando as coisas aqui, eu vou colocando na descrição aí do vídeo, tá? Enfim, vamos lá começar. Então, o que são gêneros literários? Bom, a gente divide os textos literários em gêneros de acordo com a estrutura, a forma deles. E quais seriam os gêneros literários que a gente tem? A gente teria o épico ou narrativo, o lírico e o dramático. O dramático é o gênero de teatro, basicamente. É o gênero onde se encaixam os textos teatrais. Então, esses textos têm as suas especificidades. No caso, são textos em que a narrativa é entregue aos diálogos. A gente entende o que está acontecendo ali na história e, enfim, o que cada personagem está sentindo de acordo com os diálogos. E aí, claro, que o texto em si também tem as rubricas, que são aquelas coisas que dão algumas definições da cena e tal, né, algumas instruções. Aí, geralmente, também tem as listas de personagens, essas coisas. E também não são divididos em capítulos, né? São divididos em cenas e em atos. Vale lembrar que a dramatização do texto, né? Ou seja, a atuação, a peça teatral, a gente não considera dentro do gênero literário dramático, tá? Dentro do gênero literário tá simplesmente e apenas o texto em si. Bom, então esse é o gênero dramático. O gênero lírico é o gênero da poesia, que é feita em verso e tal, estrofes, toda essa coisa aí. Eu não vou entrar muito nesse gênero porque eu realmente... E também não vou entrar mais no dramático porque são dois gêneros que eu não leio muito sobre. Já tive uma cadeira de estudo da poética e tal, dessas coisas, mas não é muito a minha área, assim, não é muito o que eu tendo a ler sobre. Então, até porque pelo enfoque que eu tô querendo dar nesse vídeo agora, não faria sentido eu entrar muito nesses dois gêneros. Eu vou querer entrar mais no narrativo, que é o que eu vou entrar agora, que é o gênero que, assim, tem coisas dentro dele que causam mais confusão e que, enfim, eu vou chegar lá. Então vamos lá pro terceiro e último gênero narrativo, que seria o gênero épico ou pro gênero, né? Então vamos lá pro último gênero literário, que seria o gênero épico ou narrativo. Na verdade, hoje a gente fala mais que seria o gênero narrativo, né? A gente não fala mais épico porque ele ganhou o nome épico por causa das epopeias, que eram narrativas escritas em versos e contavam atos heróicos, né, e tal. Então a gente não fala mais muito hoje em dia gênero épico, né, a não ser quando a gente tá estudando justamente as epopeias, essas coisas e tal. Então, assim, o gênero narrativo ou de ficção é estruturado sobre uma história, então eu acho que o nome já diz tudo, porque narrativo vem de narrar, e narrar é quando a gente conta uma história, né, conta alguma coisa assim, estrutura
para contar. Hoje ele é muito mais comum em prosa. Antes, como eu falei, no caso, tinha o caso das epopeias, que era o inverso, mas hoje em dia é muito mais comum em prosa. Então eu vou focar mais nisso agora nele. Então assim, dentro do gênero narrativo, a gente tem algumas coisinhas aqui para olhar. Bom, até agora eu falei de gêneros narrativos, mas eu não falei de, sei lá, gênero policial ou gênero não sei, de ficção científica, esses outros gêneros que normalmente a gente fala. Por quê? Porque esses, na verdade, dentro da teoria literária, né, da literatura, não seriam gêneros. A gente fala que é gêneros porque é muito mais fácil pra gente, porque, na verdade, como eu falei, hoje em dia é muito mais comum a gente ter livros narrativos em prosa e é ainda mais comum pra gente ler romances. E aí é que tá, romance não quer dizer romântico, vamos entrar nisso daí. Se romance não é gênero, o que é que romance é? Romance, na verdade, é um tipo narrativo. Então, dentro do gênero narrativo, a gente tem esses tipos. E aí, esses tipos incluem o romance, a novela, o conto, a crônica. Aí a gente também tem fábula, a epopeia, como eu comentei, e o ensaio. E esses tipos narrativos são definidos exatamente a partir da estrutura da narrativa em si. Então eles estão dentro do gênero narrativo porque é uma narração, né, uma história está sendo narrada, mas eles também podem ser divididos entre si porque tem algumas particularidades. Por exemplo, o romance é uma narrativa mais longa, com mais personagens, em que o tempo e o espaço são bem dilatados. O contrário do conto, por exemplo, que o tempo, o espaço e personagens, assim, os elementos narrativos, de forma geral, são mais condensados. A novela tá aí no meio termo entre conto e entre romance. É bem difícil até distinguir conto de novela, assim, é uma linha bem tênue aí. A crônica já dá pra você distinguir um pouco melhor, porque a crônica é muito menor do que um conto, do que uma novela, e geralmente trata mais de assuntos do cotidiano, não necessariamente vai ter uma história do começo ao fim, pode ser simplesmente um texto descritivo ou analisando alguma coisa. E a fábula geralmente é uma história curta, os personagens são animais que falam, né? Então tem um elemento bem fantástico aí. E tem uma intenção moralizadora, digamos assim, é um texto bem argumentativo. Ah, sim, só uma observação aqui, eu falei agora há pouco de elementos narrativos, né? E quais seriam esses elementos narrativos? Seria o enredo, personagens, narrador, tempo e espaço. Mas eu não vou entrar em cada um deles agora, porque vou fazer um vídeo só sobre os elementos narrativos, que vai ser o próximo vídeo desse quadro aqui do canal. Mas enfim, voltando. Bom, e como o romance é o tipo narrativo mais comum da gente ler, eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele é tão popular que a gente acaba se referindo a ele de acordo com a temática. E a temática acaba virando, na verdade, as pessoas acabam colocando um nome de gênero, quando não realmente é o gênero, mas é a temática. O gênero do livro em si seria o gênero narrativo, com o tipo narrativo no romance, e aí a temática, sei lá, policial ou ficção científica. Por isso que há sempre uma confusão muito grande. Eu sempre pego esse exemplo porque, assim, de fato, o livro O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë, tem um romance ali na história, mas não é um livro romântico em si. Na verdade, as pessoas, quando mencionam o livro, falam que é um romance gótico. E aí tem muita gente que pensa que o romance quer dizer romântico ali, mas não é. Romance gótico é outra coisa. Eu até quero fazer um vídeo depois aqui sobre o que é a literatura gótica. Então aí, no caso, o romance se refere ao tipo narrativo, quer dizer então que ele é um romance e não uma novela ou um conto, e o gótico é a característica ali, né, que faz parte da temática também, querendo ou não e tal. A literatura gótica tem as suas especificidades que eu não vou entrar agora, porque senão ficaria muito longo o vídeo. Mas então é isso, romance, nesse caso, não é igual a romântico. Só que, como a gente lê, na maioria das vezes, romances, a gente acaba sempre falando só de acordo com a temática, né? A gente fala, eu li um livro policial, eu li um livro de romance. Aí, no caso, tudo bem, um livro de romance, porque aí é um livro de temática romântica. Agora, se você falar, eu li um romance, aí pode ficar meio ambíguo, né? Porque parece que você leu, que você pode ter lido um livro com a temática romântica, ou você falando que leu um livro que é o tipo narrativo romance. Só que
ninguém ia falar assim, romances, né? Enfim, eu não sei se eu expliquei muito bem aqui, se deu pra entender bem como eu expliquei, eu não faço ideia se eu soube explicar, mas eu achei interessante falar sobre isso, sobre esse fato de que romance não necessariamente é romance romântico. Porque esse caso do Morro dos Ventos Vivantes sempre me pega, porque o povo lê e aí fica revoltado, assim, porque fica... Ah, não, porque isso daqui não pode ser um livro de romance, porque é muito tóxico e não sei o que. Realmente, o romance que tem dentro do livro é muito tóxico, mas o livro não é um livro de romance pra você ler e ficar... Ah, o livro é sobre outras coisas, como, por exemplo, a degradação humana. Eu não lembro quando foi que eu descobri que romance não dizia respeito à temática, mas eu lembro de por muito tempo ficar confusa, sem saber exatamente o que é um romance, o que é um conto, uma novela e tal. E, bom, quanto mais eu estudei, mais eu percebi que é bem difícil de distinguir, assim, esses três, principalmente. Mas, enfim, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo de alguma forma. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram desse novo quadro, se vocês gostaram da minha explicação, se eu expliquei direitinho, se tem temas que vocês querem que eu traga aqui, né, pra eu pesquisar e tal, estudar e trazer aqui pra vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui, um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.